Fala moçada do Mundo Tri, Vaguinho aqui de novo. Último Tri do ano, a gente vai fazer a segunda parte da nossa retrospectiva 2016. Eu acompanho triatlo há bastante tempo, pratico mais ou menos há 15 anos, o Mundo Tri existe há mais ou menos 8 anos, e eu nunca vi um semestre como o segundo semestre de 2016. Foi algo espetacular, Olimpíadas, recordes, então segura na cadeira aí que tem muita coisa pra gente relembrar, muita coisa bacana. Julho começou com Ironman Frankfurt, Sebastian Kienle mostrando força dos alemães, 7,52, uma prova extremamente forte, correu muito bem lá, né? E deixou claro que ele era um dos grandes competidores para ganhar no Havaí também, desafiar Jan Frodeno lá. Outro ponto interessante foi o Xterra Costa Verde. Esse ano a gente teve pela primeira vez um cross triathlon noturno no Brasil, uma prova totalmente diferente. Muito interessante, ótima iniciativa pessoal da Xterra, foi sensacional, belíssimas imagens, todo mundo que competiu adorou. E mais uma vitória, Sabrina Gobo, Felipe Moleta, que tiveram um ano absolutamente fantástico no mundo off-road brasileiro. Em agosto a gente teve uma notícia muito triste para toda a comunidade do triatlon. Acredito que ninguém tenha ficado satisfeito com essa notícia, que foi a queda do Javier Gomes. Javier quebrou o braço e acabou não competindo nas Olimpíadas do Rio. Até mesmo os seus grandes competidores, seus rivais, todos o apoiaram. E foi uma notícia assim, muito triste. Eu falei com ele um tempo depois, 2 meses depois. Ele ainda estava muito abalado, não quis nem vir para o Rio para assistir nada. Praticamente o único título que ainda falta para ele, junto com o Ironman do Havaí, né? Então, acho que foi um trauma grande para ele, para a carreira dele, e praticamente irrecuperável, porque 2020 vai ficar bem difícil para ele, para a molecada aí. Então que ele siga, tomara que ele siga para longa distância e consiga o título da Havaí. Ironman Suíça, a gente teve uma participação brilhante da Ariane, machucou o pé logo na largada, entrar na água, achou que tinha quebrado, mesmo assim completou em 5º lugar, sensacional, importante para a vaga que ela conquistou para a Kona. E vitória de Daniela Ryf, Daniela que mais uma vez venceu e mostrou que não tem pra ninguém. Vamos falar do Havaí daqui a pouquinho. Ela ganhou no Havaí também, destruiu lá na Suíça, mesmo a prova que foi basicamente só pra garantir um treino, ela não deu chance pra ninguém. Bom, Powerman Brasil, Floripa, segunda edição. Powerman que está saindo de Floripa, novo lugar vai ser anunciado em breve. Mariana Andrade venceu novamente, bicampeã, e Bruno Matheus venceu também lá em Floripa. Floripa está cada vez mais difícil fazer prova lá, muito complicado as autoridades liberarem, já tem muita prova, então o Powerman está mudando de lugar. Júlio ainda teve um grande resultado, depois de tudo que aconteceu no ano, Igor Amorelli venceu o Ironman Holanda, espetacular, garantiu a vaga para a Kona nessa prova e foi absolutamente incrível a emoção dele, as imagens que a gente publicou aqui no site. Então, realmente ele mostrou que ele é um cara diferenciado, inabalável, o acidente massa não o abalou, foi lá, buscou a vaga para poder competir no Havaí. E o grande fato de julho, óbvio, não podia deixar de ser, é o recorde de Jan Frodeno na distância do Ironman. Não foi uma prova de Ironman, foi um Challenge Road, considerada a prova mais rápida do mundo. Para quem não sabe, já foi o Ironman. Challenge Road era o Ironman Europa durante o tempo, né? Mudou no início da década de 90 e se tornou o Challenge. Só para vocês terem uma ideia, né? Frodeno nadou 3.800 metros em 45 minutos, 1,10 de média cada 100 metros, pedalou para 4 horas e 8, 43,6 km por hora de média, e correu a maratona em 2,39, pace de 3,47 por quilômetro, total 7,35,39. Cada disciplina dessa individualmente já seria difícil fazer esses tempos, ainda mais combinados, né? Eu acredito que Frodeno está caminhando para ser o maior triatleta de longa distância de todos os tempos. Vale lembrar que na ITU, a participação dele, obviamente, ele foi campeão olímpico em 2008, mas ele não teve uma carreira de muitos títulos na ITU, não foi campeão mundial, não ganhou muitas Copas do Mundo, né? Não ganhou muitas WTS, teve uma participação bem modesta, vamos dizer assim, na ITU.
Mas longa distância, meio Ironman, né? Não tem pra ninguém, ele tá destruindo. E eu acho que a tendência é o pessoal da ITU cada vez mais não dar espaço pra ninguém. As competições estão ficando como a ITU, tem que nadar muito, pedalar muito e correr muito para vencer. Essa história de nadador que sai na frente, se segura na corrida, ciclista que sai de atrás e busca, depois está cada vez mais difícil porque o pessoal está andando na frente o tempo inteiro. Agosto começou com uma notícia triste de novo para o Igor Amorelli. Depois da vitória na Holanda, ele acabou caindo no CD 3 Wiesbaden, que é o campeonato europeu, não completou e acabou colocando em risco, né, a participação dele em Kona. Felizmente ele conseguiu chegar na Havaí, mas foi um grande susto novamente. Bom, e obviamente agosto foi o mês olímpico, né, primeira única que a gente vai ver aqui, pelo menos nós dessa geração, que veremos aqui no Brasil. A Olimpíada do Rio foi espetacular, pouquíssimas críticas, realmente estrutura fantástica, quem pôde ir lá para trabalhar como a gente, para assistir, a estrutura para fotografar foi maravilhosa, segurança. Realmente é uma prova que quando a gente quer, a gente faz, né? Infelizmente, nem sempre a gente quer. E a prova do triatlon foi uma das provas incríveis das Olimpíadas, né? Lotado, 2 dias, masculino e feminino. A imprensa tem cada vez dado mais destaque ao triatlon, estava todo mundo lá nas 2 provas. E da prova masculina, absolutamente esperado, Alistair Brownlee, bicampeão olímpico, primeiro no triatlo. Eu sempre digo que o Brownlee não é o cara mais constante no triatlo. Talvez esse cara seja o Gomes. Mas o Brownlee no seu 100% é muito, mas é muito difícil ganhar dele. E ele tem a capacidade de mirar as provas importantes e chegar a 100% nessas provas. Ele fez assim nas 2 Olimpíadas e foi bicampeão olímpico. Seu irmão Jonathan foi segundo, mais uma vez chegando ali perto. O Jonathan é melhor na distância sprint do que na distância olímpica. Na distância sprint ele ganha mais do Alistair, mas o Alistair na distância olímpica ele está em casa. E nadaram na frente, pedalaram na frente, puxaram no pedal, atacavam na subida, ainda correram muito bem no calor que estava no Rio. Então foi absolutamente incrível. Incrível também a participação do Henry Schoeman, o sul-africano, pouco conhecido até então na ITU, novo ainda, né? O único sul-africano que se falava antes era o Richard Murray, mas o Schoeman conseguiu uma medalha de bronze com grandes méritos, nadou muito bem, se defendeu no pedal, conseguiu acompanhar os primeiros e fez uma corrida forte. Obviamente não foi, né, uma corrida como a dos Brownlee, mas ele conseguiu se defender do Molla, do próprio Murray que estava vindo atrás. Então o Schoeman realmente participação incrível, medalha merecidíssima, pódio maravilhoso. Na prova feminina, todo mundo questionava, será que finalmente uma campeã olímpica será a favorita? Porque todos os outros anos, né, todas as outras 4 edições que o triatlo participou, a favorita não ganhou. Mas dessa vez, Gwen Jorgens mostrou que, na minha opinião, é a melhor triatleta da distância olímpica de todos os tempos. É a melhor corredora e a mais completa, está conseguindo nadar bem, pedalou forte, sobreviveu nas subidas. A Nicola atacava, ela reagia, seguia atrás. Então ela foi simplesmente fantástica. Fantástica também a participação da Nicola. Praticamente 4 anos fora do circuito, poucas provas da ITU, teve filho logo depois de Londres, quando ela foi campeã olímpica. Mas ela conseguiu voltar com tudo e correu do lado da Jorgens, que é praticamente imbatível na corrida durante boa parte dos 10 km finais. Só no último quilômetro que realmente não deu, a Jorgens engatou a quinta marcha ali foi, mas foi uma participação absolutamente heróica da Nicola, uma atleta fantástica. Ela falou que vai fazer mais 70.3 agora, talvez caminhe. Ela já fez Ironman também, mas não competitivamente. E ela é treinada por Bert Sutton, que é o treinador da Daniela Ryf. Então, se ela vier com força para Ironman também, vai ser mais um peixe grande, né? A disputa por 3º lugar foi incrível. 2 meninas que eu particularmente conheço, são gente boa demais, são super agradáveis, a Vic Holland e a Noah Stanford. Não sei se vocês lembram, ano passado a gente fez uma matéria com elas lá em Pirassununga, eles vieram treinar aqui no Brasil. Elas são simpaticíssimas, né, muito amigas, e foi triste ver que elas tiveram que decidir o 3º lugar ali, a medalha de bronze. Acabou ficando com a Vic, acho que merecida, a Vic foi mais constante ao longo do ano. E foi difícil para a Non, né? Ao mesmo tempo que ela via a amiga vencer, ela perdeu a medalha olímpica,
E a Vicky estava super feliz, então foi incrível, né? Muito legal as Olimpíadas no Rio, especialmente triatlo. Participação brasileira foi modesta, Diogo 41º, Pamela 40ª. Foi um dia difícil para os dois, não conseguiram encaixar. A Pamela nadou bem, perdeu o pelote ali, primeiro pelote na bike, não conseguiu voltar, não conseguiu encaixar. O Diogo nadou mal, então já se posicionou mal no ciclismo e não conseguiu encaixar a corrida boa que ele faz. Foi um dia realmente difícil para o Brasil, mas isso acontece, né? Porque a gente tem que pensar que para as próximas Olimpíadas nós temos que voltar a levar mais atletas, levamos só 2 dessa vez, um masculino e um feminino, foi a menor participação da história do Brasil, né? Então a gente precisa repensar isso com carinho. Quem for assumir a CB3 agora, no próximo ano, vamos ter eleição em abril, e esse tem que ser um ponto absolutamente prioritário para poder dar continuidade ao triatlo brasileiro. Bom, e agosto ainda teve mais surpresas. Ironman Copenhague, Fábio Carvalho, terceiro, melhor tempo brasileiro esse ano em Iron, 8:18. Igor Amorelli, quinto, andou muito bem também. Praticamente não precisava desses pontos para Kona, mas resolveu fazer. O Igor é um cara que precisa competir muito para entrar em ritmo de prova, né? E aí os dois carimbaram o passaporte para ir para o Havaí. Mais uma vez o Brasil com 2 brasileiros masculinos e a Ariane no feminino. O mês acabou com o excelente 70.3 Foz do Iguaçu. Eu não me canso de repetir, foi a melhor prova do ano de 70.3 aqui na América do Sul. América do Sul inteira. Não teve prova como o 70.3 Foz do Iguaçu. Por quê? Percurso fechado, percurso desafiador e honesto, pouco vácuo, segurança total, sem carro, sem nada. Então uma prova absolutamente espetacular, um cenário maravilhoso. Vocês viram as imagens aqui que eu pude fazer lá. Então realmente incrível, foi um fechamento de mês incrível para agosto. Talvez um dos meses mais incríveis da história do nosso esporte. Setembro começou com o Mundial de 70.3 lá na Austrália, Sunshine Coast. É uma prova que gerou muita polêmica, prova plana, muito vácuo, tanto na elite quanto nos amadores, né? Na elite fica feio vácuo na elite, né? Então realmente decepcionante. E tá claro, o Ironman sabe disso, todo mundo sabe disso. O Mundial tem que ser prova com subida, com percurso desafiador, porque senão complica a situação, né? Não separa ali o joio do trigo, vira aquela confusão e aí gera esse dilema. Pô, ninguém quer fazer prova com subida, mas quando faz prova plana todo mundo reclama do vácuo. Então temos que chegar num consenso. Consenso, a única coisa viável é tornar o percurso um pouco mais difícil, penalizar um pouco mais. 2 anúncios importantes para 2017 foram feitos em setembro. 70.3 Peru já deu sold out, os brasileiros são maioria, inclusive, entre os estrangeiros. E o 70.3 Cascais, em Portugal, uma prova que já era esperada há bastante tempo lá na terrinha, então que também já tem bastante brasileiro inscrito. O evento mais importante de setembro, sem dúvida, foi o Triatlon Paralímpico, a estreia do Paratriatlon nas Olimpíadas, né? Infelizmente não foram todas as classes que foram incluídas, só 3 classes masculinas e 3 classes femininas. As 2 provas estavam um dia bonito, ensolarado, então foi realmente uma energia fantástica. E o Paratriatlon, mesmo quem chega em último ali, não chega desanimado, a torcida se empolga muito, as imagens são maravilhosas, né? Tomara que na próxima Olimpíadas o Comitê Olímpico aceite o Comitê Paralímpico aceite todas as classes, né? Que agora são 6 de novo, e o triatlo possa estar lá completo. A gente teve só um brasileiro, Fernanda Aranha, e uma brasileira. Uma participação modesta, mas pelo menos estavam lá representando o nosso país. Quando a gente pensou que setembro tinha acabado e que estava tudo resolvido, a gente teve o Mundial de Cozumel da ITU, que foi outra situação de cair o queixo, né? 5 dias de prova, aquele paraíso de Cozumel, água clara, imagens fantásticas, amadores se divertindo muito, a prova de amador foi muito animada. Alguns problemas de percurso ali, segurança no percurso, mas ok, sem grandes incidentes, algumas quedas, né? Mas a emoção ficou para o último dia, para o final, né? A gente teve no penúltimo dia, Flora Duff vencendo Jorgensen, garantindo o título mundial desse ano, né? A Jorgensen focou todas as suas fichas no Rio, óbvio que ela não ficou feliz em perder em Cozumel, mas ela entendeu, ela não podia escolher tudo e ela sabia disso. E a Flora num ano absolutamente fantástico, né? Ela sabe que ela não pode correr com a Jorgensen, mas ela sabe que ela consegue nadar melhor e pedalar melhor que a Jorgensen. Então foi uma espécie de tira-tema das Olimpíadas, porque nas Olimpíadas a Flora não andou bem, não foi o dia dela. Então vamos dizer assim que foi uma espécie de empate entre as duas, óbvio que a Olimpíadas
vale muito mais, mas a Flora teve um ano também fantástico. A gente vai falar daqui a pouquinho da Xterra também, que ela venceu. E no último dia, a gente teve a chegada do Alistair Brownlee com o seu irmão. Tudo indicava que o Jonathan ia vencer a prova e possivelmente ia ganhar o Mundial. O Mola precisava chegar em quarto ou depois para ele ganhar. E estava nessa situação. Só que aí, a 300 metros da chegada, ele apagou. Calor enorme, umidade absurda em Cozumel. Então ele apagou e foi uma cena assim, ninguém esperava, nenhum dos fotógrafos, nenhum dos videógrafos. Todo mundo ficou assustado. E nesse meio tempo, o Skuma, que foi terceiro lá no Rio, passou e ganhou sua primeira WTS. E o Alistair resolveu ajudar o irmão, carregou o irmão, né? Essa imagem rodou o mundo inteiro, o triatlo virou notícia na CNN, na ABC, até na Globo se bobear passou. E teve muita discussão se aquilo era válido nas regras ou não, se era um tipo de ajuda não permitida, se era heroísmo ou não, enfim. Mas foi uma imagem que marcou demais, talvez um dos momentos épicos, mais épicos da história do triatlo, né? O triatlo tem grandes momentos assim que transformam as pessoas em super-heróis. E esse momento foi um desses, sem dúvida. O Jonathan não foi desclassificado, a regra mudou para o ano que vem, a partir do ano que vem isso vai gerar uma desclassificação. E foi absolutamente fantástico, a gente estava lá, foi o único veículo brasileiro que cobriu o Mundial mais uma vez da ITU, participação dos amadores, e foi realmente de arrepiar, emocionante, sensacional. Outubro é mesmo Ironman do Havaí, né, gente? E a gente não poderia falar de outra coisa. Kona foi mais um ano incrível. Primeiro no feminino, recorde da Reef, quase 6 minutos, recorde da Mirinda, estraçalhou, né? O domínio europeu realmente está muito grande, né? Frodeno venceu novamente, ele é o quinto cara só na história que venceu 2 vezes consecutivas, poucos, e só os grandes conseguiram fazer isso, ok? E ele está muito perto do recorde do Craig Alexander, 1 minuto e 40. Se ele tiver um dia bom, tiver as condições ideais, ele pode baixar das 2 horas. Se tiver um dia bom, nas condições ideais, ele pode baixar o tempo do australiano, que é difícil, né? O Craig venceu 3 vezes, é um tricampeão. Mas o Frodeno é o cara para fazer isso, talvez com alguém puxando, né, o ritmo, alguém que possa competir com ele. O Sebastian competiu bastante tempo, mas ainda não tem a corrida para chegar lá. Né? Mas talvez com o Gomes ali, ou um dia que o Andreas Heller tiver um dia bom. Enfim, o recorde vai cair, só uma questão de tempo, né? E o domínio europeu está evidente, os europeus estão andando muito na distância de Ironman. Quando esse ano foi, como sempre, a cobertura nossa fantástica, mostramos tudo, uma perspectiva bem jornalística, né? Sem oba-oba, sem esse negócio a gente sempre fala que a gente não é mídia, né? A gente é imprensa, então a gente quer fazer jornalismo, quer mostrar os fatos como são, às vezes a gente precisa falar coisas que não agradam todo mundo, mas o caminho é esse. Quando foi isso esse ano, destaque para os nossos amadores, né? Tony Ferreira, melhor amador, e Cissa Carvalho, na toa, que foram os melhores amadores do ano também para nós, nas nossas escolhas, e andaram muito bem, andaram forte. Infelizmente os brasileiros elite não tiveram um bom dia, o Igor acabou parando, estava no primeiro pelote na bike, teve um problema mecânico, acabou perdendo muito tempo, fez muita força para se recuperar e sentiu. E aí na corrida ele sofreu muito e resolveu parar, né? Acontece, não é todo dia que você está bem, né? Fabinho também não teve um bom dia, estava cansado, teve um ano extenuante. E a Ariane Idem teve todos os problemas que a gente já falou aqui. E de certa forma, Kona é isso, né? É imprevisível, é difícil, ok? E não tem nada lá que torne a coisa um pouquinho mais fácil, absolutamente nada. Bom, outros destaques, né? A modelo australiana, que praticamente morreu queimada, né? Se recuperou ao longo dos anos, completou o Kona, foi extremamente emocionante. A história dela está lá no site também, basta usar a busca lá em cima, vocês podem olhar, tem bastante coisa, tem imagem, né? E a iraniana, a Shirin Gerami, que foi a primeira iraniana a completar o Ironman do Havaí, correu de burca, né? Respeitando as tradições, mas mostrou que isso não é motivo para não se praticar esporte. Então isso é um recado muito interessante de como que o esporte ele quebra essas barreiras, quebra preconceitos, né? Tipo uma iraniana correndo no Havaí, território americano, mas mantendo seus costumes. Isso foi muito bonito, realmente foi um dos pontos altos de Kona esse ano e é fantástico, gente. Kona é absolutamente fantástico.
Tomara que ano que vem a gente tenha uma prova igualmente incrível lá. Quem sabe o Gomes não vai também, quem sabe nós vamos ter mais brasileiros na elite. Reinaldo Colucci está namorando a ideia de voltar para o Ironman. Tomara que a gente veja isso lá e realmente tenha um ano absolutamente inesquecível em 2017. Outubro ainda teve o Sermon 3 Miami, cheio de brasileiros, distribuímos nosso bonezinho lá, quem foi e conseguiu encontrar com a gente ganhou, né? Foi muito legal a prova super bem organizada de novo, temperatura ótima. Pouco depois o Aslan House Triathlon, 3 dias de prova, tempo acumulado, um sistema muito interessante. Hoje uma das provas mais interessantes do circuito mundial, vencida pela Jorgensen novamente, e o Richard Murray. Legal que tinha gente Sedamo 3, gente Ironman e gente da ITU. E o domínio da ITU foi absolutamente indiscutível, né? É impressionante como os atletas da ITU são mais completos do que os atletas, né, de longa distância. Não é à toa que quando eles estão migrando para a longa distância, eles estão ganhando tudo. Daniela Riff veio da ITU, Ian Frodeno veio da ITU, né? Gomes já foi campeão mundial Sedamo 3, ok? Então a tendência é essa, isso é praticamente inevitável. Xterra Maui, mundial lá na Havaí, Flora Duff de novo. E ela ganhou também poucas semanas depois o Mundial de Cross Triathlon da ITU lá na Austrália. Foi o ano da Flora, né? Só faltou uma medalhinha olímpica para ela para ser perfeito, mas ela realmente está numa fase, principalmente na bike, que é impressionante. Pedalando muito, nadando muito bem, e é uma simpatia em pessoa, assim como a Gwen, né? Sempre atende todo mundo, está sempre de sorriso aberto, né? Não tem estrelismo, isso é importante para o triatlo, esse contato com o público é muito legal. Em novembro nós tivemos um anúncio da 3Day se juntando com o Rio Triathlon, pouco antes do Sermon 3 Rio, que foi vencido pelo Colucci, está voltando com tudo, e a Luísa Batista, que fez um ano muito bom em 70.3, né? Grande vitória lá em terras cariocas. Ironman Fortaleza, infelizmente, última edição do Full lá, uma prova espetacular, talvez uma das provas mais próximas do Havaí que existe no mundo, né? Alguns probleminhas ali de educação do pessoal da cidade, mas em geral a prova foi muito boa, muito honesta, sem vácuo, difícil. Teve problema com a hidratação, o pessoal da organização inclusive se desculpou, explicou a situação no simpósio, no congresso depois, na premiação. E vai ser uma prova que vai deixar saudade, a gente vai ter um Sedamo 3, o percurso ainda não foi anunciado, mas era uma prova muito legal. Vale a pena ver o vídeo aqui que nós fizemos no nosso canal. Talvez o melhor vídeo que a gente já fez aqui para o Mundo Tri, né? Foi muito legal, realmente muito legal essa prova lá em Fortaleza. Nós ainda tivemos em novembro Punta del Este, né? Vitória de Santiago. Santiago Ascenso estava sempre ali batendo na trave e tal. Dessa vez ganhou e ganhou bem, né? Correu muito bem lá, fez um pedal incrível. Tem os dados no site, ele é um dos poucos atletas que abre os dados de potência para todo mundo, que devia ser uma prática praticamente obrigatória, né? E Luiz Odd e Ariane Montserrat em terceiro. Todinho está cada vez melhor, cada vez mais constante, andando muito bem na elite e vai dar trabalho. Ele é muito novo ainda e tem tudo para arrebentar no circuito mundial, né? Nós estamos falando aí de realmente brigar por pódios, Sedano com 3 e mundiais, né? Quando ele estiver pronto para isso, realmente vai ser um grande atleta, já é um grande atleta, mas vai ser um grande competidor a nível internacional e tem tudo para conquistar um pódio. Ficou claro isso no Sedano 3 Punta del Este, que foi uma provaça, nós comentamos aqui no episódio anterior da Tri número 2. É um meio muito bom, condições perfeitas, água um pouquinho fria, mas condições ideais, pouco vento, pouco vácuo, prova ótima, ótimo para correr, 20 graus, perfeito. Por fim, dezembro, último ano, né, calendário ali já entrando no finalzinho, muita gente já está em processo de férias, dá uma pausa, dá uma diminuída, ok? A gente teve o episódio do Challenge Floripa, que o meio foi cancelado prudentemente, decisão certíssima da organização, tá lá no Tri 2 o comentário sobre isso. E no mesmo final de semana, o Sermon 3 Catarrena, foi uma prova muito legal para os amadores, praticamente sem nenhum problema os amadores, mas com aquela confusão toda, a chegada da elite, né? Gente correndo menos, gente correndo mais, alguns falando que foi má fé, alguns falando que foi a organização, enfim. Espero que ano que vem se resolva essa questão para a elite, porque realmente é uma prova muito interessante, prova diferente, cidade histórica, situação bem diferente do normal
a gente está acostumado e num lugar que depois tem várias opções legais para a família, para viajar. Então, acredito que e torço para que tudo corra bem no que vem. Para o Challenge também, Floripa é um meio muito bacana, um meio rápido, ok? E questão de ajustar talvez a data para Floripa, né? Essa época do ano lá sempre tem algum problema de chuva, talvez fazer um ajuste de 1 ou 2 semanas talvez seja uma opção melhor. Anúncio importante, Ironman Mar del Plata, a gente deu o furo aqui, né? Graças a um contato lá na Argentina. Vai ser no dia 3 de dezembro de 2017, o anúncio foi feito agora em dezembro. Já está rolando inscrição, já tem bastante brasileiro e pelo que eu estou sabendo falta apenas umas 500 vagas. Troféu Brasil, última etapa, última prova do ano aqui para nós, né? Não tem nada mais acontecendo. Os campeões do ano foram Fernando Toldi e Fernanda Garcia. Sem nenhum desmérito a eles, mas o troféu esse ano foi um circuito, né, um pouco aquém do que a gente estava acostumado a ver em número de atletas, tanto na elite quanto nos amadores. Lógico, não tira o mérito do Fernando, que andou bem o ano inteiro, a Fernanda também, né? E cada vez menos amadores competindo no troféu, que foi onde a maioria de nós começou. Eu comecei a primeira prova que fiz de triatlo, foi o Troféu Brasil. Então, é uma questão da organização repensar, ver o que está errado, ver o que pode melhorar, né? Escutar mais os atletas para a gente ter provas melhores esse ano. Destaque também para a vitória da Bia, primeira prova depois que o neném dela nasceu, apenas 4 meses depois. E ela ganhou, correu bem, teve uma prova boa. E o Colucci que venceu mais uma. Renato Colucci que está cada vez mais forte, está voltando ao auge da sua forma. O Colucci sem dúvida está entre os 10 maiores atletas brasileiros de todos os tempos. E tem tudo para arrebentar agora que ele está chegando, né, à sua melhor forma de novo. Galera, 2017 tá aí, 2016 foi absolutamente incrível. Obrigado a todos que acompanharam o nosso portal, aqui os nossos vídeos aqui no canal também, mas principalmente o nosso portal, nosso Instagram. Muita gente, né, falando das dicas e tal. Nosso portal tem mais de 5.000 artigos, então vale a pena usar a busca lá em cima, do lado direito. Só procurar tudo que vocês imaginarem sobre o triatlo, tem lá no mundotri.com.br. Assinem o canal aqui e ano que vem a gente volta. O próximo Tri a gente vai ter uma pausinha ali no primeira semana do ano, mas o próximo Tri a gente vai fazer direto de Pucón, lá no Chile, considerada a prova mais bonita do mundo. E esperem já pela primeira grande cobertura do ano. Valeu, muito obrigado todo mundo que acompanhou. Um ótimo 2017 para todo mundo.